Boa noite, meu irmão, minha irmã, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente juntos e unidos para cultuar o nosso Deus, para dar a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos falar com Ele, agradecer, entrar na presença dEle em oração. Querido e amado Deus, entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda vai fazer e que faz no nosso dia a dia, Senhor. Senhor Deus, nos prepare para o alimento que o Senhor irá nos dar através de Sua palavra, Pai. Que esse alimento possa ser plantado nos nossos corações e possamos frutificar, viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Que o nosso louvor seja bom aos Seus ouvidos, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para Te agradecer, Pai. Que Seu Santo Espírito se faça presente, Senhor, nos dando discernimento, que possamos fazer as escolhas corretas, Pai. Esteja conosco nesse momento de culto e oração, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória, culto e oração, Senhor. Obrigado, Pai. Tudo isso que pedimos, agradecemos, é em nome do nosso Rei e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Faça a Sua vontade, seja assim na terra e no céu. Venha o Teu reino, Pai. Vamos louvar o Senhor. Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Glórias a Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Glórias ao nosso Deus. Irmãos, convido vocês agora a acompanhar a leitura na palavra escolhida, separada, que se encontra hoje em 1 João 4, de 11 a 19. 1 João 4, de 11 a 19. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus, porque se ele agindo, quem poderá impedir? Todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Quem pode impedir o eterno Deus? Vamos louvar a Deus. Quem pode impedir o eterno? Muitas coisas têm acontecido nesses dias. A cada momento nossa fé tem sido testada, desafiada, mas isso não muda em nada o propósito de Deus, porque nada pode impedir o propósito de Deus, nada pode impedir que a vontade do Senhor venha se cumprir. Algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão.
preparem o caminho ao Rei. Ele vem salvar. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que Ele ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Deus amado, Pai querido, te louvamos, Deus, porque todos os joelhos se dobrarão diante de ti, Deus. Te louvamos, Deus, pelo Cordeiro perfeito que tirou o nosso pecado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque podemos ter a plena certeza, Pai, e descansar nessa verdade de que ninguém, Pai, nada pode impedir o eterno, ninguém pode impedir o teu agir, ninguém pode frustrar os teus planos, Deus. Por isso te louvamos, Pai, porque somente tu és Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma vez nos permitir nos reunirmos e adorar o teu nome, Deus. Muito obrigado pela liberdade que temos como filhos teus, Deus. Muito obrigado porque, como lemos, o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua maravilhosa graça que alcançou cada um de nós, Deus. E te suplicamos, Deus, com todo o nosso ser, Pai, que esta graça, Deus, que este despertar, Pai, de corações, de espíritos, Deus, seja nesta noite, Pai, uma noite em que possamos nos alegrar, Deus, por ter notícias, Pai, de pessoas que ouviram a tua voz neste dia, Deus, de que ouviram, Pai, o teu Santo Espírito, Deus, e que entregaram a sua vida a ti, Deus. A nossa maior súplica nesse momento, Deus, é por salvação, Pai, por vidas rendidas aos teus pés, Deus, é a nossa súplica. Te pedimos também, Pai, que toda falta de amor, Deus, que temos visto, Pai, no nosso entorno, Deus, tudo aquilo que temos percebido, a questão da frieza, Deus, Pai, te clamamos, Deus, que pelo teu poder, Pai, o teu amor seja derramado de forma abundante, Pai, nos nossos corações, Deus, que venhamos a cada dia realmente, Pai, crescer em intimidade contigo, Deus. Ó, Pai, que
que o Senhor se agrade da nossa adoração, do nosso louvor, Pai. Sabemos que nada podemos sem Ti, Pai, absolutamente nada, Deus. Miseráveis somos sem Ti, Deus. E Te suplicamos, Deus, nesse momento também, Pai. Traz a cura, Deus. Traz a cura a todos aqueles que nesse momento se encontram doentes, Deus. Padecendo, seja de enfermidades físicas, emocionais. Tu sabes, Pai, clamamos a Ti que tens todo o poder, Pai, e que tantos milagres tens operado no nosso meio, Deus. Te suplicamos mais uma vez, Pai, pela Tua infinita misericórdia, traz cura sobre o Teu povo nessa noite, Deus. Pai, Te clamamos também, Deus, pelo refrigério, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, trazendo todo o consolo, toda a paz a tantos corações enlutados, Deus. Por favor, Deus. Por favor, Pai, dá a eles, Pai, aqueles que estão com o coração enlutado, Deus, a certeza, Pai, de que um dia eles estarão, Deus, encontrando, Pai, seus irmãos na glória, na Tua presença, Jesus. Tranquiliza todo o coração, Pai, nessa noite, Deus. Pai amado, Te clamamos ainda pela vida das nossas crianças, Deus, pela vida não somente das nossas, mas todas as crianças, Pai, principalmente aquelas que não têm o privilégio ainda de ter pais, mães que instruam no Teu caminho, Deus. Nós Te clamamos, Pai, tem misericórdia, Deus. Coloca os Teus anjos acampados em cada lar nessa noite, Deus. Pai, mais uma vez, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de desfrutar da Tua presença, do Teu cuidado e de acima de todas as coisas e apesar de nós mesmos, Deus, o Senhor continuar nos amando e renovando as Tuas misericórdias sobre nós, Pai. Deus, Te pedimos, continua conosco, Pai, fala poderosamente aos nossos corações, no nome santo de Jesus, Deus. Oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor e nos alegrando, declarando que estamos seguros, temos segurança, porque a nossa confiança está no Senhor, nele podemos descansar. Assim, quando abrimos a palavra de Deus, logo no livro de Gênesis, nós vemos ali que tudo foi criado pelo poder da palavra do Senhor. O Senhor disse e as coisas aconteceram. Hoje também nós precisamos ouvir essa palavra de Deus. Através da Tua igreja, através da proclamação da palavra, queremos chegar até você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem nossos parentes que, apesar de terem já ouvido há muito a palavra de Deus, mas os seus corações ainda se encontram endurecidos. Nós pedimos, Senhor, nessa hora, a Tua misericórdia sobre cada um desses, ó Deus, para que eles não sejam condenados ao inferno, mas alcancem a salvação. Por isso nós entregamos a Ti a nossa oração. É maravilhoso saber que no céu duas coisas estarão presentes: as nossas orações e os nossos louvores. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, por isso nós oramos, por isso nós buscamos a Tua presença, por isso entregamos a Ti nessa noite a nossa oração. A minha oração, pois Tu és Senhor, Só Tu és fonte de águas vivas que há em mim. Tu és, ó Deus, És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar. aleluia, a vitória está por vir. Seguro estou em Ti,
o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti A minha oração, a minha oração, pois tu és Senhor de todas as coisas, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. essa palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus pregada, ó Deus, trazendo coração, trazendo libertação ao seu e ao meu coração. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Glórias a Deus, aleluia. Tua palavra que nos faz vencer, Senhor. Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a habitar de forma rica e abundante sobre a sua vida e a vida dos seus. Quero convidá-los a estarmos meditando na palavra do Senhor e eu espero que esse tempo seja de fato um tempo de reflexão na palavra de Deus, que você, com aqueles que estão a compartilhar desse momento ao seu lado, possam buscar na palavra do Senhor a orientação necessária, que seja esse um tempo de culto, que seja esse um momento de consagração, de dedicação, de entrega ao Senhor, que seja muito mais do que assistir ou estar observando uma atividade religiosa, que esse seja um momento de nos rendermos diante do Senhor, de contemplarmos a presença de Deus, de refletirmos aquilo que Ele tem a nos mostrar através da sua palavra. Eu quero convidá-los a buscarmos ao Senhor nesse instante um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se no capítulo de número 4
da primeira carta de Pedro. Temos meditado sobre esta carta e hoje eu quero convidá-los a pensar um pouco sobre como transformar o sofrimento em triunfo, como lidar com a dor de um modo a não sermos destruídos por ela, ou derrotados pelo sofrimento, mas a partir do exemplo de Cristo e daquilo que a palavra de Deus nos revela, podemos olhar para aquilo que chega até nós como angústia, medo, dor e desgosto, desprazer, olhar para tudo isso e ver o agir de Deus transformando todas estas coisas que pareciam motivo de destruição em vitória. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no capítulo 4, versos de 1 a 6, da primeira carta do apóstolo Pedro. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Eu estarei lendo na chamada Revista Atualizada. Se você tem Bíblia, eu insisto com você que abra a sua Bíblia, que você possa estar acompanhando não apenas a leitura do texto que faremos, mas durante toda a mensagem você possa estar voltando ao texto bíblico. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Que o Senhor faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Nós estivemos no último domingo pela manhã falando acerca daquilo que é a visão de felicidade ou a perspectiva bíblica acerca de viver a felicidade. E é importante nós fazermos aqui uma distinção sobre a visão que o homem tem sobre felicidade e a visão bíblica. A visão humana é uma visão hedonista, que é a felicidade como princípio ou como motivo único para viver. Faz a felicidade um fim último para a vida. O problema é que o hedonismo, ou o prazer pelo prazer, ele normalmente contenta-se com uma felicidade pequena, normalmente terrena e também superficial. Essa é a visão de felicidade que domina o mundo. Na verdade, Deus nos criou, sim, para vivermos a felicidade, mas para vivermos a maior de todas elas. E a felicidade verdadeira e a maior felicidade que um ser humano pode ter é contemplar aquilo que é amar a Deus, glorificar a Deus e fruir nele para todo sempre. Porque só assim encontraremos felicidade plena. A verdadeira felicidade é uma realidade encontrada na presença de Deus, como diz o salmista lá no Salmo 16, verso 11. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria, e somente na sua intimidade a nossa alma experimenta delícias perpetuamente. Muitos cristãos entram em crise quando se deparam ou passam pelo sofrimento. E aí surgem algumas perguntas que talvez você já tenha feito a si mesmo. Por que um cristão sofre? Será que é porque ele está em pecado? Ou porque Deus o está castigando por alguma atitude ou algum ato que ele tenha cometido?
Será porque ele não tem fé? Por que que ele sofre? Por que que é permitido a ele passar pelo sofrimento? Outros ainda, diante daquilo que é a filosofia humana, indagam dizendo o seguinte: se existe sofrimento, Deus não pode existir. Porque se Deus é bom e também onipotente, por que ele não destrói o mal? E assim acaba com o sofrimento? Por que precisamos sofrer? Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Existe um judeu, Harold Kushner, que ele escreveu um livro comentando o livro de Eclesiastes, e ele fala parte exatamente deste princípio, desta leitura, dizendo exatamente isso: olha, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E por que esta é a pergunta que paira no coração de todo ser humano? Por que coisas ruins, coisas difíceis, dolorosas, podem acontecer a pessoas boas? E aí eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, antes de partirmos para a resposta bíblica a estas questões, ou caminharmos em direção a elas, existe algo que é preciso termos diante de nós. O sofrimento, ele é variado, ele acontece de muitas maneiras e atinge a todas as pessoas. Não existe ninguém que possa ter vivido sobre a face da terra que não tenha experimentado do sofrimento. Para que você tenha ideia, a humilhação, sofrimento pode ser desprezo, sofrimento tem a ver com solidão, sofrimento tem a ver com perda de entes queridos, o sofrimento tem a ver com remorso, com destruição de um casamento, de um lar. Tem muitas causas que podem trazer o sofrimento. O sofrimento ele pode ser emocional, como também, e pode ser tão profunda a sua dor quanto algo que é o sofrimento físico. E o sofrimento por si só ele é complexo, porque ele abrange mente, abrange as emoções, abrange aquilo que é físico e abrange o espírito. Então, muitas são as formas e os meios pelos quais nós lidamos com o sofrimento. Por exemplo, a depressão profunda é uma terrível realidade dos nossos dias e é enfrentada por muitos. É algo que traz grande dor e sofrimento. E muitas pessoas lidam com isso. E eu vejo e lido com pessoas que passam por isso algumas vezes dizendo: pastor, a dor é intensa. E é muito maior do que muitas outras dores físicas que eu enfrentei. E o interessante é que a Bíblia ela vai mostrar algumas coisas acerca da verdade sobre o sofrimento. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus não nos poupa do sofrimento. E eu quero dizer que Ele diz isso muitas vezes. Não são poucas as vezes que a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus não nos livrará do sofrimento. Eu lembro que conversando com alguém, ela disse: pastor, por que Deus permitiu que eu passasse por isso, por tanta dor e sofrimento? Eu disse: a mesma resposta deve ser dada a Jesus, porque Ele passou por dor e sofrimento quando esteve nesse mundo. A dor e o sofrimento, ela faz parte da vida e da vida cristã, e Deus deixa isso muito claro na sua palavra. Além do mais, a Bíblia não diz que nós seremos isentos do sofrimento, mas promete o Senhor que estará conosco no meio do nosso sofrimento. Além do mais, Deus trabalha através das circunstâncias dolorosas. Existe um autor chamado Rick Warren que diz que Deus não desperdiça uma dor, uma lágrima. Ele usa muitas vezes as situações de dor para fazer com que isso se torne em bênção para nós, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, verso 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o Senhor. Além do mais, Deus transforma circunstâncias adversas em benefícios para nós. A palavra de Deus nos diz isso lá em Filipenses capítulo 1, verso 12. E por fim, a palavra de Deus diz que até mesmo no meio das nossas tribulações, nós temos de Deus a oportunidade de alegrarmos. Quando a gente volta um pouco lá em Tiago, no capítulo 1,
escrevendo ao mesmo grupo de igrejas que estavam passando pela perseguição, Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações ou passardes por várias provações, sabendo que a obra, ou a prova da vossa fé, melhor, obra a paciência. Ora, de maneira clara, a palavra de Deus nos mostra que até as tribulações, elas produzem em nós aquilo que é o resultado da alegria do Senhor. E aí o apóstolo Pedro oferece para a gente alguns princípios para triunfarmos diante do sofrimento. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que os propósitos de Deus no sofrimento, que há propósito de Deus no sofrimento do cristão. E que diante disso nós temos duas verdades que é possível destacar nesses textos, dos versos de 1 a 6, e que o apóstolo Pedro utiliza como base para aquilo que é a sua reflexão sobre a possibilidade de vivermos o triunfo sobre a dor. Em primeiro lugar, ele diz que o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. O sofrimento faz o pecado perder o poder em nossa vida. O sofrimento é aquilo que endurece o coração do ímpio, mas que amolece o coração do crente. Como diz um teólogo que já foi pastor dessa igreja, chamado Langston, ele vai dizer o seguinte, que o mesmo sol que derrete a cera é o que endurece o barro. Do mesmo modo que o sofrimento causa revolta em quem não conhece a Deus, ele traz paixão àquele que é filho de Deus e aproxima-o mais do seu Senhor. O cristão não é melhor do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, certamente infligirá sofrimento a nós. O cristão é confrontado aqui com duas possibilidades: ou o pecado e o prazer, ou o sofrimento. Se escolher viver como os ímpios à sua volta, certamente ele não vai sentir o peso do sofrimento. É por isso que muitas vezes você se depara com pessoas, como falou Asaf, quando olhou para aqueles que eram ímpios e viam que eles estavam bem, que eles viviam maravilhosamente, que eles tinham saúde, que eles tinham comida, que a sua vida era farta, que eles estavam livres de todas as coisas. E muitas vezes hoje nós olhamos e dizemos, olha, tantas pessoas que são ímpias, que vivem uma vida de pecado, de desobediência, uma vida contrária à santidade de Deus, e mesmo assim parece que nada de mal lhes acontece, e nós que buscamos viver em santidade passamos por tantas dificuldades. E aí você vai ter que fazer a escolha de acordo com aquilo que é o exemplo de Jesus quando tentado por Satanás. Ou você come o pão, ou você fica em jejum. Ou você não tenta a Deus e não pula do pináculo do templo, ou continua com os pés no chão. Ou você não recebe a honra, a glória e as riquezas do mundo e escolhe enfrentar a cruz. Era exatamente isso que Pedro estava dizendo. Olha, existe aqui uma escolha. Você pode escolher não sofrer, mas você vai escolher o caminho do pecado. Pode ser o caminho mais fácil para este mundo, mas é o caminho da destruição, da ruína e da condenação eterna. E aqui diante do pecado a gente precisa ter 3 atitudes. Pedro vai colocar 3 coisas. Em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, é necessário declararmos guerra ao pecado. Verso 1, ele vai dizer, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro nos convoca a termos uma atitude militante contra o pecado. Precisamos ser como soldados que colocam seus equipamentos e se armam para a batalha. O cristão, ele arma-se não para o combate físico, mas para o conflito espiritual. E quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que isso não é algo que está restrito a Pedro, mas essa era a visão da igreja cristã primitiva. Paulo vai dizer a mesma coisa, que nós devemos sim tomar a armadura de Deus para permanecermos firmes diante das
atitudes ou das ações ou das tentações de Satanás. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, sabendo que as nossas armas, o apóstolo Paulo fala, não são carnais, mas poderosas em Deus, para anularmos sofismas, destruirmos fortalezas e levarmos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Por que devemos resistir ao pecado? Por que devemos lutar contra o pecado? Porque Pedro fala sobre isso, porque Paulo insiste com isso, porque foi o pecado que causou o terrível sofrimento da morte de cruz em Cristo Jesus, o amado de nossa alma. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado. Como eu, cristão, posso ter prazer no pecado, sabendo que o Deus a quem eu amo, aquele que entregou a vida por mim, a quem eu entreguei a vida a Ele, que morreu por causa disso, eu posso continuar vivendo em pecado? Como eu posso ter prazer em algo que fez ferir, sangrar, tirar a vida do meu Senhor? É por isso que não existe como alguém que de fato encontrou-se com Jesus, que nasceu de novo, que conheceu a Cristo, continue a viver o prazer ou ter prazer naquilo que desagrada a Deus. Eu gosto muito de uma ilustração usada por um dos estudiosos da palavra de Deus, chamado Barclay Clay, diz: como alguém pode ter prazer em algo que levou Jesus Cristo a sofrer e morrer na cruz? Seria como um criminoso cruel que esfaqueou seu filho e que após isso o matasse, e você vivesse guardando a faca que destruiu a vida do seu filho dentro de uma redoma de vidro no centro da sala. Como alguém pode ficar com aquilo que destruiu, que matou o Senhor da vida, e continuar achando que é natural, normal, sentir prazer com aquilo que trouxe tanta dor e sofrimento ao Senhor Jesus? É por isso que João vai dizer na sua primeira carta que aquele que permanece em Cristo não vive pecando, ou não vive em pecado. Ou como ele vai dizer lá em 1 João 3:8, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que é de Jesus não tem prazer no pecado, não tem prazer no erro, não sente prazer em ofender o seu Senhor e o seu Salvador. Ao contrário, ele luta contra o pecado, ele arma-se contra o pecado, ele reveste-se da armadura de Deus para lutar contra o pecado. Segundo lugar, Pedro vai dizer que isso nos traz o conhecimento da vontade de Deus. Lá no verso 2 ele vai dizer: para que, no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Resistir ao pecado nos possibilita conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é um fardo, não é um peso. Ao contrário, a vontade de Deus, diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, fazer a vontade de Deus jamais se tornará um peso para aqueles que são do Senhor. E Pedro aqui faz um contraste entre aquilo que são os desejos humanos, perversos, ou desejos do gentio, e a vontade de Deus. E ele vai dizer aqui que essas duas coisas, elas são mutuamente excludentes. Ou uma coisa ou outra. E aí você vai ver que Paulo, lá no capítulo 12, no verso 2 de Romanos, ele diz exatamente isso: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que possais o que? Saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode experimentar da vontade de Deus são aqueles que foram libertos do pecado. Enquanto a nossa mente estiver escravizada pelo pecado, a gente não pode conhecer a vontade de Deus. Ou seja, se você está em Cristo, você terá condições, sim, de experimentar da vontade de Deus.
Mas se você está no pecado, você não consegue compreender a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes você vai falar com alguém que não é cristão sobre coisas da igreja, ele diz, como assim? Eu lembro, recentemente, conversava com alguém, e aí ele dizia exatamente isso. Rapaz, eu não consigo entender como gente tão inteligente como vocês consegue acreditar nesse negócio de dízimo. Você já imaginou, por exemplo, alguém ganhou 1 milhão de herança, e aí vai dar 100 mil para a igreja? Você acha mesmo que isso é certo? Eu disse, não acho. Eu tenho certeza que é certo. Como assim? 100 mil é um carro zero. Eu disse, pois é. Para a gente, não é o carro zero que tem valor. Para a gente, o que tem valor é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. O incrédulo, ele não compreende a vontade de Deus. Não adianta dizer para ele, olha, isso é para o teu bem. Ele vai dizer, não, como assim? Eu perder dinheiro não pode ser para o meu bem? Pois é, ele não conhece a Deus. Ele não vai entender. E aí, quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente prefere sofrer por Cristo do que viver o prazer do pecado. A gente prefere perder coisas materiais para viver o gozo, a alegria das coisas espirituais. Porque nós vivemos a alegria no meio do sofrimento? Porque a gente está vivendo aquilo que é a experiência de obedecer a Deus. Então, por obedecermos a Deus, nós vivemos o triunfo sobre a tristeza, o sofrimento e o mal. Em terceiro lugar, Pedro vai dizer, olha, não tenha saudade do passado. E olha o que ele diz, verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Resistir ao pecado nos ajuda a lembrar da nossa cruel escravidão do passado. Quando a gente combate o pecado, a gente está dizendo, olha, eu sei qual foi o preço pago e de onde eu vim. É por isso que Pedro diz, olha, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele está dizendo, olha, existe uma diferença brutal, abismal entre aquilo que era a minha vida antes e o que eu vivo hoje. Eu creio sim na alegria de Deus nesse momento, porque eu tenho certeza de que onde eu vim, de onde eu saí e para onde eu estou, é algo completamente diferente e incomparável. E aí a gente vai poder viver a grandeza da salvação presente e ainda mais a gloriosa esperança da salvação no futuro, que é o céu. O cristão não pode ter saudade do seu passado, da escravidão do pecado. Quem é crente em Jesus não fica olhando para o passado dizendo, como era bom aquele tempo. Como era bacana os dias que eu saía do carnaval, que eu saía na quinta noite, só voltava na quarta de noite, porque eu arrumava tudo para fazer durante 6 dias seguidos. O cristão, ele tem prazer naquilo que Deus fez na sua vida. Ele se alegra com a obra de transformação realizada por Deus. E aqui Pedro faz uso de algumas expressões, e todas elas no plural. E ele vai dizer o que é isso. Primeiro, dissoluções. É você dissolver, é você usar um solvente em alguma coisa que já está pronta. O pecado faz exatamente isso, ele destrói aquilo que foi feito por Deus. Dissoluções, qualquer tipo de descontrole. E aí é bom que a gente lembre disso, o Evangelho nos traz controle e não descontrole. Segundo lugar, ele vai dizer concupiscências, que tem a ver com desejos perversos. É aquilo que você faz sabendo que é mal e consciente de que aquilo que está fazendo está prejudicando alguém, fazendo alguém sofrer. E mesmo assim você sente prazer nisso. Tem a ver também com luxúria. Borracheiras, que é a transformação
de alguém que está em plena consciência dos seus atos, e começa a beber ao ponto de se tornar um completo idiota. Por isso que ele é um beberrão, alguém que está vivendo uma situação de descontrole. Depois ele vai usar a ideia de orgias, que tem muito a ver com algo que a gente vê acontecer no nosso país já há muitos anos. Orgia era um termo utilizado para um desfile que ocorria normalmente durante as noites na Roma antiga, e esse termo era para definir uma procissão que ocorria de madrugada e que eram feitas por pessoas desordeiras que estavam completamente embriagadas e que saíam fazendo festas e desfilando pelas ruas com tochas e música em homenagem aos deuses pagãos, como entre eles Baco e algumas outras divindades. Então eles saíam pelas ruas em procissão, e a gente acha que o carnaval foi criado aqui. Na Roma antiga isso já existia. As pessoas saíam de noite em procissão, desfilando de casa em casa, em ruas, completamente embriagadas e adorando ou em adoração a um Deus que fosse aquele que, de alguma forma, atraía as suas bênçãos, as suas benesses para aqueles que seguiam aquela procissão. E, por fim, ele usa detestáveis idolatrias, a adoração de ídolos, que resultava em imortalidade, intemperança e imoralidade. Por esse motivo, Pedro chama as idolatrias de coisas detestáveis. Como diz a própria palavra de Deus, a pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. E Pedro estava dizendo, olha, é detestável a idolatria, porque ela transforma aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus em alguém que é feito à imagem e semelhança do homem. Por isso que ela é tão detestável. A partir do verso 4, ele vai dizer que o sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Jesus. Ele vai dizer que os amigos que nós temos, que não encontraram a Cristo ainda, eles se recusam a participar das coisas que nós gostamos, e eles também não aceitam que nós não estejamos participando das coisas que eles gostam. E aqui vai existir duas coisas que vão fazer parte do nosso testemunho. O testemunho pode se resumir a isso. Primeiro, não fazer aquilo que desagrada a Deus. Segundo, fazer aquilo que agrada a Deus. Nisso se resume o testemunho. Não fazer o que desagrada e fazer o que agrada. O testemunho cristão é exatamente isso, essas duas coisas. E aí o que ocorre é que mesmo sofrendo, mesmo padecendo dor, mesmo vivendo a injustiça, mesmo passando pelas lutas, o cristão canta, louva, adora e agradece a Deus. Mesmo enfrentando todas estas coisas difíceis, ele continua fazendo aquilo que agrada a Deus e deixando de fazer o que desagrada a Deus. No meio do sofrimento, ao invés de murmurar, reclamar, desistir, fugir, ele continua adorando, louvando, agradecendo, ele continua exaltando o Senhor. Quando a gente olha para Jó, mesmo depois de perder os seus bens, seus filhos, a sua saúde, mesmo prostrado em cinza, ele ainda glorifica a Deus e diz, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entende que nada pode impedir ele de fazer aquilo que agrada a Deus. Paulo e Silas, presos em Filipos, depois de terem sido duramente açoitados em praça pública, lançados no interior de um cárcere imundo, cantavam na prisão e oravam. O sofrimento, a dor, a injustiça não os impediu de estarem louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, porque eles entendiam que aquilo era uma obra de testemunho. E a partir daquele cantar e daquele orar,
muitos ali se converteram, inclusive a família do carcereiro e o carcereiro foram batizados naquela mesma noite. Quando a gente olha para Estevão, um dos primeiros diáconos, que foi acusado injustamente, e diz que quando ele estava sendo apedrejado, o seu rosto ficou como fosse de um anjo, mesmo sendo apedrejado. E assim ele, mesmo sendo apedrejado, intercede por seus algozes e diz: Pai, não lhes impute este pecado. Testemunho é fazer o que agrada a Deus e deixar de fazer o que desagrada a Deus, independente das circunstâncias. Jesus, mesmo pregado na cruz, ele olha para aqueles que ali estavam zombando, rindo, blasfemando dele e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que vivem o testemunho, eles não deixam de fazer o que agrada a Deus e deixam de fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí ele vai dizer que o testemunho cristão produz, entre algumas coisas, estranhamento aos ímpios. E aí ele vai dizer no verso 4: Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, que vocês não vão viver da mesma maneira que eles. O mundo fica chocado quando o cristão não participa da sua conduta reprovável e nem aprova a sua devassidão. Por que é que vocês não querem fazer aquilo que nós fazemos? Eu lembro que meu tio, que era diretor na época da Cidade Evangélica dos Órfãos, participando de um encontro que era realizado por uma missão alemã que trabalhava com amparo ao menor carente, e eram pessoas de vários lugares que vinham de várias cidades com vários projetos sociais, e ele era diretor da Cidade Evangélica dos Órfãos e participava daquele momento ali. E vinham muitas pessoas não cristãs e que tinham todas as ações e atitudes de pessoas não cristãs. E saíam fazendo de tudo aquilo que eles faziam, por serem não cristãos. E eu lembro que tinha um rapazinho assim ao lado, e aí estava bebendo, já tomando acho que a 10ª cerveja. Ele olha para o meu tio e diz: aquele ali é viado. Eu acho que ele não sabia que eu era sobrinho dele. Disse: mas por que você acha que ele é viado? Ontem ele não foi na zona do Baixo Meretrício com a gente. Ele não bebe, ele não fuma. Fica agarrado com aquele violão cantando coisa de Deus, Jesus, Deus, Jesus, Deus, Jesus. Esse cara só pode ser viado. O mundo estranha aquilo que é a atitude dos filhos de Deus. Eles não conseguem entender. Está muito além da capacidade deles de perceber. Eles acham que nós estamos vivendo como estrangeiros. E sabe de uma coisa? Nisso eles têm razão. Nós somos estrangeiros e peregrinos andando em terra estranha neste mundo. A vida do crente produz estranheza. O incrédulo estranha a forma como nós nos conduzimos. Jesus ele é muito enfático quando ele trata sobre estas coisas. Eles acham, os ímpios, que é normal falar palavrões, contar piadas imorais, embriagar-se, viver uma vida dissoluta, comportamento imoral. Eles acham tudo isso normal, natural e aceitável. Os ímpios não conseguem entender que um cristão não sinta prazer nessas coisas. É isso que Pedro está dizendo: olha, estas coisas que vocês faziam antes, quando gentios, não podem mais trazer prazer ao coração de vocês. Em segundo lugar, ele diz que os ímpios terão que prestar contas a Deus. Verso 5 vai dizer: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Os ímpios podem julgar-nos, mas um dia Deus os julgará. O julgamento final não pertence a eles, pertence a Deus.
É Deus quem vai julgar as obras de cada um e de forma imparcial e de forma reta, com retidão. E Jesus, quando fala sobre isso de forma direta, ele vai dizer no verso 36 do capítulo 12 de Mateus: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Deus, ele diz de forma clara que haverá juízo. Jesus vai falar lá em Apocalipse, capítulo 21, versos de 11 a 13, que diz que nesse dia grandes e pequenos, vivos e mortos, comparecerão perante o trono branco e serão julgados. Nesse dia, os ímpios ficarão desesperados. Vai haver o dia do juízo. E é importante que a gente saiba disso, que nada que há de errado no mundo vai passar sem julgamento. Absolutamente nada. Parece que nada disso importa. Nada que acontece no mundo passará sem juízo. Haverá julgamento sobre cada uma destas coisas. Em terceiro lugar, ele vai dizer o seguinte, que a morte não tem a última palavra na vida daqueles que são servos de Deus. No verso 6 ele vai dizer: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. E é importante que a gente olhe para esse texto, não dizendo que o evangelho é pregado para as pessoas depois que elas morrem. O que o texto está dizendo é que as pessoas que ouviram o evangelho e já morreram, elas também receberam a mensagem do evangelho. Não é uma segunda etapa ou uma nova oportunidade depois da morte para ouvir do evangelho. Não é isso que o texto diz. O texto diz que aqueles que ouviram do evangelho e depois morreram, estes também estarão diante de Deus. E é bom que a gente olhe para essa realidade dentro daquilo que é o contexto de sofrimento que Pedro está tratando com os que seguem o evangelho de Jesus. Ele estava falando de que eles foram julgados falsamente pelos homens, mas que na presença de Deus eles receberão verdadeiro julgamento. Olha, aqueles que foram julgados de forma injusta e que foram mortos por defender a fé, eles serão julgados por Deus de forma verdadeira. Que os inimigos dos cristãos pensavam que, perseguindo eles até a morte, estavam dando a eles um julgamento justo e uma derrota definitiva. Mas o que Pedro vem dizer é que eles não sabem que os olhos de Deus estão sobre estes cristãos e continuarão a viver no Espírito por toda a eternidade. A pregação do Evangelho traz dois resultados para aquele que crê. Primeiro, zombaria dos homens. Segundo, a aprovação de Deus. Se você crê em Deus, duas coisas haverão de acontecer. Muitos vão zombar de você, mas o Senhor vai dizer a você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a realidade daqueles que esperam pela salvação e pelo juízo divino. Eu queria fazer aqui dois destaques sobre esse texto. Duas aplicações práticas. Pedro começa dizendo que a gente precisa se armar com a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é viver na palavra de Deus. A armadura que Paulo descreve inclui um capacete, a couraça e o escudo. Para Pedro, o item principal da armadura do cristão é ter a mente de Cristo. Nós somos chamados para nos armar buscando ter a mente de Jesus. Houve durante algum tempo uma moda muito conhecida chamada WWJD, que é uma expressão em inglês, o que Jesus faria. O que Jesus faria estando no seu lugar. Essa atitude que era colocada uma pulseira, as pessoas usavam a pulseira com essas letras, exatamente para lembrar, se Jesus estivesse aqui no seu lugar, qual seria a sua atitude? Independente de a gente usar uma pulseira ou não, o Novo Testamento nos conclama a sermos imitadores de Cristo.
Se quisermos ser semelhantes a Jesus, precisamos ter a mente de Cristo. E não conheço outra maneira de termos a mente de Cristo senão buscar estudar com profundidade a palavra de Deus. A gente vive um tempo onde o estudo das Escrituras é quase que jogado de lado. Nós vivemos um tempo de maior facilidade de acesso à palavra de Deus, mas vivemos um tempo de grande ignorância bíblica, de completo desconhecimento da verdade de Cristo. E não há como se ter a mente de Cristo sem o conhecimento da palavra. Não há ninguém que possa entender o pensar de Jesus sem conhecer a palavra de Deus. E aí, dentro disso, a gente começa a ver que o que está ocorrendo no nosso tempo é mesmo como um anti-intelectualismo na história da igreja cristã. Olha, não precisa pensar. O uso da mente parece, para buscar a compreensão da palavra de Deus, virou uma coisa rejeitada por alguns e desdenhada por outros. Não, você não precisa pensar. O sentimento substituiu o pensamento. Basta você sentir, ver se arrepia. Arrepiou é de Deus. Você teve um calafrio, deu um friozinho na espinha, é de Deus. É o Espírito falando com você. Então, mete o pé na jaca e vai em frente. Esse é o mundo que nós vivemos. A igreja cristã tem se pautado por esse tipo de coisa. Eu lembro de uma irmã que certa feita visitando, eu tinha uns 15, 16 anos, no dia de sábado a gente saía para fazer visita nas casas, e aí eu fui visitar uma irmã e ali eu encontrei uma irmã extremamente espiritual. Ela não falava uma palavra sem um glória a Deus, aleluia. Era um negócio de arrepiar. E aí ela chegou para mim e disse, olha, eu não estou ainda em uma igreja fixa, mas todos os domingos, de manhã, 6 horas da manhã eu acordo, pego a minha Bíblia e faço isso aqui, olha, fecho os olhos em oração e faço isso aqui, e aí meto o dedo, e aí eu digo, vai revelar qual a igreja que eu devo ir hoje. E aí ela disse, naquele momento, para que vocês tenham ideia do poder dessa atitude minha, esses dias eu estava orando a Deus, Deus, eu preciso casar, Deus, eu preciso casar, Deus, eu tenho que casar, eu preciso casar. E aí eu comecei a orar. Orei, depois peguei a Bíblia, botei para um lado, para o outro, fechei o olho, coloquei o dedo e aí abri os meus olhos e vi que estava lá em Zacarias 9:9. Quando diz o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, humilde montado em um jumento. Ela disse, o meu príncipe está chegando, Deus profetizou. Eu digo, olha, esse texto aí, lá nos evangelhos, diz que já aconteceu. Não, isso é profecia de Deus para a minha vida. Já faz algum tempo, mas eu acho que até hoje ela não casou. E eu tenho certeza que Deus não mentiu. Mas sabe o que é isso? É não querer compromisso com a palavra. É não querer ler a Bíblia. É não querer ouvir a voz de Deus. É não querer dedicar-se a ter comunhão com o Senhor diariamente. É não se deixar dominar pela verdade, mas viver a partir de ilusões e mentiras humanas. Tem gente achando que Deus vai usar sempre alguém para falar com ele, como se o véu do santuário ainda não tivesse sido rasgado de alto a baixo, porque Deus quer falar com você. E sabe como Deus fala com você? Quando você busca verdadeiramente a palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Em segundo lugar, eu quero dizer a você o seguinte, o nosso chamado é para agradarmos a Deus. E saiba que quando isso acontece, muitas vezes nós desagradamos os outros. E aí eu quero dizer para você que é muito mais fácil agradar a Deus do que agradar as pessoas. Sempre será mais fácil agradar a Deus do que as pessoas. O que é isso, pastor? Não, não pode ser. Pois é. Eu já contei aqui algumas vezes a história contada por um judeu chamado Schwartzman, que era jornalista da Band News, colunista da Band News. E o Schwartzman ele conta a história de uma mulher chamada Maria do Coqueiro.
Diz que essa mulher morava numa vila, e nesta vila, bem pequena, todo mundo se conhecia por um nome, por um apelido, pela família e alguma coisa do tipo. E ela ficou conhecida como Maria do Coqueiro, porque na frente da casa dela havia um coqueiro. E todo mundo que chegava ali perguntava: onde mora Maria? Ela disse: Maria do Coqueiro. Seguindo adiante, tem um coqueiro na frente da casa dela, é lá que ela mora. E aí ela começou a ficar incomodada com aquilo. Maria do Coqueiro, coisa feia. E aí ela disse para um dos filhos: olha, corta esse coqueiro. Aí cortou o coqueiro. E aí ela começou a ser conhecida como Maria do Toco. Virou a Maria do Toco porque já não tinha o coqueiro, só tinha o toco. E aí todo mundo, quando chegava lá procurando Maria, Maria do Toco. Segue adiante, você vai encontrar na frente da casa dela um toco. É lá que ela mora. E aí ela ficou ainda mais aborrecida com isso. Aí resolveu arrancar o toco. E quando você sabe, quando arranca um coqueiro, fica um buraco enorme. E aí ela virou a Maria do Buraco. E aí ela ficou conhecida como a Maria do Buraco. Então chegava alguém lá procurando por ela: olha, a senhora segue adiante, tem um buraco na frente de uma casa, é lá que mora Maria. Muito conhecida aqui como Maria do Buraco. E aí ela ficou mais indignada ainda, tapou o buraco. E aí virou a Maria do Buraco Tapado. Ou seja, nunca vamos conseguir agradar todo mundo. A gente nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. E nós não fomos chamados para agradar as pessoas. O nosso chamado é para agradar a Deus. Nós fomos chamados para agir e viver de um modo que agrade ao Senhor. E nós precisamos ter em mente de forma clara que nós não seremos julgados por aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós não seremos julgados por aquilo que as pessoas acham de nós. Nós não seremos julgados nem mesmo por aquilo que nós pensamos acerca de nós. Nós seremos julgados por aquilo que Deus sabe que somos. Por isso que nós precisamos viver para agradar a Deus. Pode ser que a sua atitude de agradar a Deus desagrade os seus pais, desagrade o seu esposo, sua esposa, desagrade as pessoas que convivem com você, os seus colegas de trabalho, de escola, de universidade. Mas eu quero dizer para você que haverá um dia quando você será julgado pelo Deus que tudo conhece. E a única preocupação que Ele vai ter é saber o que você fez acerca daquilo que era a vontade dEle para a sua vida. Não tente agradar as pessoas, mesmo que isso lhe custe muito caro. Busque, acima de tudo, agradar a Deus. Houve um homem chamado John Hus, reformador de uma parte da Europa chamada Boêmia, antiga, hoje atual Alemanha. Ele foi acusado de heresia porque decidiu ensinar a palavra de Deus às pessoas da sua pátria. E ele foi preso. Foi condenado à morte por heresia. Foi levado ao concílio de Constância em 1414. E ele foi queimado vivo por ter decidido não retroceder na sua profissão de fé. E ele diz o seguinte a uns amigos antes de morrer: não serei seduzido por eles para o lado do mal. Embora sofra segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, estas tentações, ultrajes, prisões e mortes, como de fato ele também sofreu e sujeitou seus amados servos às mesmas provas, deixando-nos o exemplo de que podemos sofrer por amor a ele e à nossa salvação. Se ele sofreu, sendo quem ele era, por que não deveríamos nós? Mesmo que traga grande dor e sofrimento, escolha fazer a vontade de Deus. Porque haverá um dia que a nossa leve e momentânea tribulação haverá de se transformar em algo tão tremendo e maravilhoso que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. É isso que Deus tem para nós. Eu espero que hoje você escolha fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso lhe custe muito alto, lhe traga um custo muito alto, lhe custe muito caro, faça a vontade de Deus. Hoje, escolha fazer a vontade de Deus. Hoje, neste momento, decida viver a partir da mente de Cristo. Pode ser que o mundo todo não lhe entenda, mas eu quero dizer para você que os céus, o Senhor da glória, está com o coração cheio de alegria por ver que os seus filhos, independente das circunstâncias, continuam a obedecer à sua vontade. Hoje, eu quero deixar para você essa lembrança. Esse é o momento de escolher fazer a vontade de Deus e de viver esta experiência maravilhosa de encararmos a vida pelos olhos de Cristo. Que Deus nos dê graça, que Ele nos dê do seu Espírito a unção, a autoridade, o poder, para fazermos sempre aquilo que o agrada. Amém? Eu quero convidar você nesse instante a orar. Nós precisamos sim orar, precisamos sim clamar ao Senhor, precisamos diante do Senhor colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, dizermos a Deus: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Não importa o preço, não importa a dor que isso me venha trazer, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero olhar para a vida a partir dos Teus olhos. Eu quero ver a vida com a Tua mente, porque eu tenho absoluta certeza que assim, Senhor, eu haverei de ter uma vida vitoriosa, triunfante, diante de tudo aquilo que pode me acontecer neste mundo. Vamos orar? Deus amado e bendito, glórias sejam dadas a Ti hoje e sempre. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor. Tu és digno, Senhor, da nossa gratidão. Tu és digno, Senhor, da nossa entrega e rendição. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Por isso estamos na Tua presença, ó Pai, e declaramos, ó Senhor, nesta hora, mais uma vez, que o desejo do nosso coração, independente das circunstâncias, é fazer a Tua vontade, é viver o Teu querer, é realizar, Senhor, aquilo que Tu desejas, é ter uma vida que traga alegria ao Teu coração, que traga prazer a Ti, Senhor, que a nossa vida possa sentir prazer em levar prazer ao Teu coração. Que o nosso maior desejo, Deus, seja encher o Teu coração de alegria a partir da nossa vida e das nossas atitudes. Ó Deus, e mesmo que isso nos custe caro, como custou aqueles Teus filhos no passado, como custou a muitos que morreram por amor ao Evangelho e a Jesus, que nós jamais venhamos, ó Deus, a voltar atrás, a retroceder, a ceder ao pecado, Senhor, a viver no erro e no engano, mas que possamos viver todos os dias da nossa vida para a glória do nome de Jesus, pois é neste nome, Pai, que o nosso coração encontrou paz. É no nome de Jesus que nós encontramos, sim, a vitória. É no nome de Jesus que nós encontramos, sim, a libertação. É neste nome, Deus, que nós temos certeza que virá salvação para todos aqueles que estão debaixo na terra. Ó Deus, que no nome de Jesus nós estejamos confiando mais uma vez e nos rendendo e nos entregando para vivermos de forma fiel e obediente àquilo que é a Tua vontade e o Teu querer. Para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro.
Amém. Eu quero convidar você a estar colocando diante do Senhor a sua vida junto com a sua família. Quero desafiar você hoje a estar dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Não importa o preço, não importa o que eu vou ter que abrir mão, que você hoje possa dizer com todas as letras: eu não quero viver de uma forma que desagrade ao Senhor. Que hoje seja um tempo de você dizer para Deus: Senhor, eu quero viver fielmente diante de Ti. Nada há na minha vida que possa ser mais valioso do que aquilo que é fazer a Tua vontade. Que esta seja a sua decisão. Se você quer conversar conosco sobre isso, você tem um chat aí na transmissão pelo canal do YouTube. Você pode colocar, quem sabe, o seu telefone para que venhamos a entrar em contato, ou você pode entrar em contato com a igreja a partir do 970100453, mandando um zap ou ligando, e aí nós teremos prazer em conversar com você, prazer em colocar aquilo que é o desejo de Deus para a tua vida. Tá bom? Nós estamos chegando ao término desse momento. Queremos, nesse instante, salientar aqueles que estão aniversariando esta semana. Queremos destacar aqui alguns irmãos. No dia 8, nós temos a irmã Dulce Pereira Machado, o irmão Alan Machado Cabral. Nós temos no dia 9, Eric Alves dos Santos e Isaqueu Lopes da Silva. No dia 10, Silvia de Freitas Ganzaroli, Antônio de Souza Caetano, Márcia Fernandes Mendonça de Andrade. No dia 12, José Fernandes Alves, Maria Inês dos Santos Nascimento, André de Almeida Vieira, Marcos Vinícius Bittencourt da Silva, Norival Aprísio do Canto e Raquel Cristina Matos. A todos estes, nossas felicitações por essa data tão especial. Espero que com os seus você possa celebrar esse momento que o Senhor te concede de mais um ano de vida e que possa ser este ano cheio da vida de Cristo na tua vida. Quero também deixar para você aquilo que são as atividades da semana. Continuamos com as nossas atividades online. De segunda a sexta, às 6h30 da manhã, na minha página do Facebook, nós temos um tempo de oração e estudo da palavra. Às segundas-feiras, à noite, às 20 horas, nós temos uma sala de oração no Zoom. Normalmente é divulgado pelas redes sociais da igreja e pelos grupos de WhatsApp. Nós temos também às quartas-feiras, às 19h30, celebrando a recuperação, no nosso canal do YouTube. Nós temos também às sextas-feiras o nosso culto de oração e também estudo da Palavra de Deus às 19h30, também no canal do YouTube. E aos domingos, às 9h da manhã, nós temos classe presencial aqui na igreja, os adolescentes já estão reunidos, e também uma classe online no canal do YouTube, e às 10h30 o culto online presencial. Quero dizer a você que nós estamos já chegando ao momento que certamente muitas das atividades que nós tínhamos normalmente estarão retornando às atividades e estaremos fazendo isso de forma presencial, claro, continuando com os mesmos cuidados que temos hoje. E queremos dizer a você que quando isso estiver acontecendo, nós gostaríamos que você estivesse participando de todas elas conosco. Quero te convidar para algo especial. No dia 7 de setembro, a nossa igreja estará completando 115 anos de existência. 115 anos proclamando o Evangelho de Jesus de forma ininterrupta. Sem parar um único momento, esta igreja tem proclamado a salvação em Jesus Cristo. E eu quero dizer a você que nós não podemos deixar de celebrar essa data. Nós não podemos deixar de agradecer, de exaltar, de glorificar a Deus, porque Ele nos conduziu até aqui, de forma triunfal, gloriosa, como Igreja de Jesus. Então eu quero te convidar a estar desde já separando esta data. Nós teremos algumas atividades também no final de semana que antecede, nos dias 4 e 5, e na terça-feira, dia 7, nós teremos então o nosso culto de celebração e a nossa festa de gratidão a Deus por esse tempo que Ele estará nos dando como igreja
para celebrarmos o nosso aniversário. Quero também dizer a você que continuamos com as nossas campanhas. Hoje nós estamos concluindo aquilo que seria o levantamento das ofertas de missões mundiais. E nós queremos dizer a você que você pode continuar contribuindo, seja isso através da conta da igreja. Você vai ter aí na transmissão a conta, a agência, o banco, vai ter aí o número para a transferência eletrônica, o Pix, e você pode então estar fazendo a sua contribuição e assim ajudando a igreja a alcançar a obra, a realizar a obra de Deus e alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Se você quiser contribuir para missões, basta que você acrescente 10 centavos àquilo que é a sua contribuição. Se você quiser contribuir para as obras de restauração da igreja, as obras de conclusão do nosso elevador, de reforma da parte elétrica e da parte acústica e iluminação, basta que você acrescente 20 centavos àquilo que é a sua contribuição. E eu quero dizer a você que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos caminhando para a conclusão de todas estas coisas. E louvado seja Deus pela sua vida, porque a sua fidelidade, a sua generosidade, aquilo que é a sua dedicação, seu amor à obra e à Igreja de Cristo, que tem nos possibilitado realizar esta obra. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida as bênçãos de Deus sobre esta semana. Que esta semana seja uma semana abençoadíssima, tanto daquilo que Deus tem para você, como seja abençoadíssima no sentido de que você seja bênção para a vida de muitas outras pessoas que principalmente precisam de Jesus. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor, então, concluindo esse momento de culto com alegria, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Minha vida sempre terá um louvor com força pra ir a lugares onde não vou, a pessoas que nunca vi, despertando com seu poder tudo aquilo que Deus falou. Meu louvor profetizará e a palavra vai se cumprir. Meu louvor quebrará o silêncio afinal que impossível alimentou, encherá e renova alegria e fé a quem Deus já libertou. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me pedir. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Meu louvor quebrará o silêncio afinal que impossível